Mais um podcast, né, velho? Mais um trabalho nosso, coletivo Catarse, mais uma ideia maluca que foi contemplada no FAC Digital, uma parceria da Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul com a Universidade Fevale. E neste podcast que tá aqui comigo aqui, ó, aqui em cima de mim, meu amigo Paulinho Betanzos, e nesse canto aqui, ó, não é as luzinhas lá de trás, que tem a ver também. Aqui em cima a gente está vendo todo o início do filme Metrópolis. O filme Metrópolis estreia o Catarsópolis 451. Não é à toa que a gente está chamando, né, Paulinho, Catarsópolis 451. E por que a gente vai falar sobre o Metrópolis e por que a gente vai falar ali adiante sobre o Fahrenheit 451, a gente começa agora a explicar isso daí. Este é um podcast que vai falar sobre ficção científica, uma paixão minha e uma paixão do meu colega aqui de cima. Tá? A gente vai falar não só sobre o filme em si, mas sobre as implicações que esses filmes têm. E a gente não escolheu à toa esses dois filmes para estrearem os dois primeiros episódios e também para darem nome ao podcast que a gente está apresentando hoje, a partir de hoje, né? Saudação, Paulinho! Saudação, Guga! Prazerzão aí poder estar, enfim, ter sido contemplado assim, né, nesse projeto e poder estar, que é o FAC Digital, e poder estar conversando sobre um assunto que a gente gosta, né, cara, sobre um assunto super atual, né, a gente tá vivendo uma distopia agora, muito louca com essa pandemia e o mercado todo caindo, tá, sabe? Então eu acho, e é muito interessante porque a nossa ideia de produzir o Catarsópolis, ele surge quase junto com a pandemia, né, cara? Então eu acho que tem super a ver com tudo isso que está acontecendo, né? Então a gente vai estar falando de filmes bastante complexos, assim, né? E que trazem mensagens muito interessantes, assim, proféticas, eu diria assim, sobre, enfim, como a coisa pode terminar, né? Como se essa falta de cuidado da gente, essa falta de manutenção da natureza, da vida das pessoas, do cuidado, o que pode descambar. Tem aquela, é isso, vamos tocar adiante. Tem aquela coisa de que a arte imita a vida, né? Mas com filmes de ficção científica, às vezes a gente tem a impressão que a vida imita a arte, né? E a gente não sabe onde começa a cabeça, onde é o rabo, onde ela vai, né? O famoso efeito borboleta. Bueno, a gente tá vendo aqui, né, nesse quadrinho, já abriu aqui, ó. Sim, total. Ó, vamos abrir agora direto aqui, ó. Metrópolis. Paulinho, a gente viu todo esse início do Metrópolis, né? Um filme que é um filme mudo, né? Um filme de quem, né? Do Fritz Lang, né, Paulinho? De 1927, é isso? Pois é, cara. Sabe que Metrópolis, eu particularmente o considero, se não for a principal obra de ficção científica, assim, da história do cinema, até porque é pioneiro em vários sentidos, né? Ele é o segundo filme de ficção científica, dá pra se dizer assim, do cinema, sabe? Se a gente for recordar que tem aquele filme do Méliès lá, do francês, da Viagem à Lua e tal, né? Que é anterior, é mais antigo um pouco. Mas, enfim, não era como Metrópolis porque o Metrópolis é um filme extremamente sério, é um marco do expressionismo alemão, né? Esse movimento, assim, do início do século XX, final do século XIX, início do século XX, da arte. Enfim, esse movimento artístico surgiu na Alemanha e depois se espalhou pela Europa e pelo mundo. E é um marco, assim, também, filme de 1927, né? Imagina, assim, cinema mudo ainda. E é um filme que retrata uma sociedade, assim, já vivendo uma luta de classe, assim, violenta, assim, extrema opressão, assim, um filme dark pra caramba. Agora a gente tá aqui em cima, a gente tá vendo, hein, Paulinho, aqui em cima a gente tá vendo
o momento em que chegam é a sequência inicial do filme, que chegam os trabalhadores que voltam de um... Os operários. E depois... E aquela coisa dos que vão e os que voltam, né? E ele é um filme, 1927 são... A gente pode dizer assim que ainda... Não é que são testes, né? São o quê? São 20, 30 anos de cinema e já se está fazendo... Já se começa com ficção científica, né? Quando a gente fala do Méliès, né, desses outros filmes, assim, e o Metrópolis, será que a gente pode dizer que é o primeiro grande filme de ficção científica, assim, construída? Até teve textos que a gente mostrou no início, foram encontradas imagens, né, e aí construíram o filme em cima disso, é isso, Paulinho? Cara, bem, o filme que ele surgiu, só para assim ilustrar, né, o filme é de 1927, como a gente já falou, direção do Fritz Lang, né, e o roteiro dele, né, que é um roteiro muito legal e extenso, é um roteiro longo, que é da Thea von Harbou, que era roteirista, naquela época era companheira do Fritz Lang, e também roteirista dele, e escreve muito bem, fantástico assim, os trabalhos dela. Eu acho que o que torna o Metrópolis assim um filme tão atual, né, é porque ele ainda toca naqueles pontos assim na sua construção que praticamente estão presentes e ainda muito presentes em todos os filmes de ficção científica que a gente vê hoje. Então, quando ele fala, à medida que a história vai se construindo, que vai se vendo aquela sociedade super opulenta e tecnologizada vivendo na superfície, oprimindo uma classe operária que vive no subterrâneo, isso vão ser elementos que tu vai ver no THX 1138 de 1971, tu vai ver no Matrix, tu vai ver na série recente agora do Netflix, o Poço, enfim. Então ele vai trazer elementos assim, e a própria discussão que ele traz assim política, né, muito profunda, assim, né, que são as lutas de classe, e o Fritz Lang já antevia, assim, também na realidade, a Thea von Harbou, ela já antevia, assim, quando escreveu o livro, depois o roteiro, esse distanciamento, assim, que a indústria tecnológica, que a teocracia, enfim, essa coisificação da existência e do trabalho das pessoas ia se transformar, né? Então eu acho que nesse sentido ele é um filme que ele é marcante. Ele não é o primeiro filme de ficção científica, mas eu acho que ele é a primeira ficção científica corrosiva, assim, sabe, sóbria e que traz uma provocação muito forte do que a gente está fazendo, assim, que mundo é esse que a gente está criando, que beleza é essa nessa tecnologia, nessa arte, nessa... Né? E isso é muito louco, velho. Essa tecnologia está inclusive fazendo parte dessa distopia que a gente está vivendo hoje, a pandemia, que a gente precisa, por exemplo, dessa tecnologia para estar conversando agora, né? Mas enfim. Eu li o Metrópolis. É um filme muito amplo. Eu mais li do que assisti. Assisti contigo partes do Metrópolis e tal, mas o livro eu li. Né? E a distopia eu acho interessante, porque ela tem um século para mais, que foi escrita já em cima de um monte de... fim do século XIX, início do século XX são incríveis para evolução da sociedade moderna, né? E a gente já está um século depois que essa obra foi feita, e a gente está, quem assistiu o filme, quem ler o livro, né, quem ler esses textos, vai entender o que a gente está vivendo hoje. E acho aí que vem aquela questão, né, cara, que o cara sempre ficou com aquela pulga atrás da orelha. Pô, será que é a vida que imita a arte ou a arte que imita a vida? Né? Se falar arte imita a vida, mas será que não é a vida que... Mas até onde fazer um filme desses, uma obra dessas, não induz que a gente siga essas coisas? Não sei, aí fique para os filósofos sociólogos. A gente simplesmente vai falar sobre o filme, que além disso tem qualidade fílmica, né? É um filme que apesar de ser feito em 1927, a gente está acostumado com um monte de efeito visual e tal, mas se tu senta e te presta para olhar, ele é um filme bem interessante, muito bem filmado, e como ele não tem diálogos, os diálogos eles são mudos, que nem a gente está vendo aqui em cima, aqui, ó, tem um apelo e um apego muito maior à sensibilização também, né? Aquela coisa de tomadas
de silêncio mesmo, de tu observar as cenas que estão acontecendo. E aí, como é um podcast que fala sobre ficção científica, a nossa intenção também é apresentar música, algum momento sobre a trilha sonora ou relacionado, a gente vai ouvir. Quem está assistindo no YouTube vai assistir o clipe, quem está ouvindo o podcast simplesmente vai só ouvir a música, tá? A gente vai ouvir Radiohead com How to Disappear Completely. É isso, Paulinho? How to Disappear Completely. Como desaparecer completamente. Eu acho que tem muito a ver assim com esse climão pesado e dark do que está presente no filme Metrópolis. Eu acho que é uma música que tem bem a ver com Beleza, vamos lá. o filme. Vamos nós curtir também. That's not me. I go where I please. I walk through walls. I float down the living. I'm not here. This isn't happening. I'm not here.
Beleza, a gente ouviu o Radiohead. Muito legal essa cena. Radiohead tem tudo a ver com ficção científica, né? Se tu ouve o som do Radiohead, tem nessa, nossa! Né, tem essa coisa dessa levada, assim, de um grunge melódico, industrial, sei lá como a gente pode chamar, e a gente acabou de ouvir um som... eletrônico, assim. Tudo isso. É que eletrônico, a partir da década de 70, Tudo 80, envolvido. entra eletrônico, né? Aí é mesmo, tu acha que tu tá ouvindo guitarra, bateria, tu não tá ouvindo nada, mas eletrônico. Aí a gente vai ter que discutir isso. E aqui em cima, aqui, ó, agora a gente tá vendo uma parte que o cientista, não é, Paulinho? Tá apresentando um androide para quem? Como é que é isso? Descreve para nós. Tá. Essa parte, cara, é uma parte muito interessante do filme. É uma das grandes cenas do filme, assim, também, em que o cientista, um dos personagens do filme, assim, que é alguém que eu acho que é que representa, assim, a figura da tecnologia, assim, né, e o cinismo também, e o perigo da tecnologia, mas, enfim, é personificado por um cientista que, na sua loucura, assim, em função de uma... Isso é um pequeno spoiler do filme que tem que ser feito. Tem que ter spoiler. Quem ouvir Catarsópolis 451 tem spoiler. Enfim, esse cientista, ele é então, ele é conhecido, ele tem digamos, o lore na cidade, né? Através do contato da amizade com, enfim, o Freder, que é interpretado no filme pelo ator, uma excelente atuação, pelo ator Alfred Abel. Ele faz papel de Fredersen. Eles amam a mesma mulher, enfim, a mesma pessoa que faleceu. E aí ele tenta recriar essa pessoa, essa mulher, que é o amor de ambos, né? E o Fredersen é a pessoa que é o dono da cidade, que é o grande magnata, que mantém tudo funcionando, é a pessoa, sabe, que representa todo o poder da tecnologia, da tecnocracia, enfim, e a tirania que isso também envolve, né? Então ele apresenta para ela um protótipo desse ser que, historicamente, eu acho que ele é o primeiro androide do cinema, assim, sabe? O ginoide, na realidade, né? Sim, porque é uma mulher. É o primeiro androide do cinema. Não é um homem, é uma mulher, né? É muito massa. Que é a Maschinenmensch, né? O homem-máquina, mulher-máquina. Algo assim, o nome em alemão. E os caras... Então, é um personagem, né, que... não, só para concluir, é um personagem que aparece no filme, é a própria atriz Brigitte Helm, que faz a Maria, né, que é uma das protagonistas da história e representa o lado pobre, assim, né, o lado oprimido. Ela tem que vestir... Então, ela é a atriz que representa esse androide. O androide é magnífico, extremamente bem feito na época. Na época eles usaram para desenvolver esse androide, que é colocado sobre o corpo dela, assim, né, as placas, usando o que então era uma tecnologia de ponta na época, o plástico. Que doido isso, né? E aí, cara, aí tem aquele extremamente assustador, aquele ser. E como curiosidade, é o protótipo, é o androide que serviu de molde, assim, inspiração, para fazer um outro androide do cinema famoso, que é o C-3PO do Star Wars. Muito né? parecido. E o que é interessante... Que é bem... Na premissa do... E é uma cena linda, cara. Sim, mas na premissa do filme, né, a gente tá vendo aqui em cima, aqui, ó, a premissa do filme, homens fazendo androide mulher para sua satisfação, é isso? Para sua satisfação, cara. Nesse caso, isso a gente vai discutir ao redor dos podcasts desses androides para satisfação, né? Tem mais aí vindo também por que aí. isso também é uma temática, e isso é uma temática que aparece no
no Metrópolis já, cara. Olha que doido, que pioneiro nesse sentido do Metrópolis, né? É isso, cara. Só que nesse caso era algo que envolvia, digamos assim, o prazer, mas o prazer daquelas duas figuras, né? O Rottwang, o cientista doido, e o Fredersen, né, o dono da cidade. Pois é, mas não deixa de ser machista, né, Paulinho? Não, absolutamente machista, absolutamente machista, e eu acho muito importante a gente, inclusive, ressaltar o roteiro do filme e o protagonismo do filme, que é um filme cujo herói do filme é uma mulher, né, pois cara? É. Desde o princípio. Tem muito importante. Tem esse paradoxo e essa contradição, mas é o retrato, né, de homens brancos construindo um androide mulher para a sua satisfação. Não o filme o filme ser machista. O que eu tô falando é esse retrato dessas figuras, que é o que a gente viu em Blade Runner também, né, cara? Que é o que a gente vê, que a gente vai falar aí, que a gente vai falar em Zoe ali adiante ali, que a gente sempre tem essa coisa da, né, THX ou superior. a coisa do homem heterossexual tentar construir uma figura que sei lá, cara, uma submissão, uma figura submissa feminina pro simulacro, sim, né? Porque não aguenta a mulher, né? Vamos combinar, porque não aguenta a onda da mulher. Isso é machismo extremo e tá cheio disso. Sim. Não na ficção. Eu não estou dizendo que a ficção científica é machista, mas o retrato dela é super interessante isso. E nesse caso aqui a gente está falando de uma roteirista mulher, inclusive, né? Sim, que escreveu vários outros roteiros onde as mulheres eram as protagonistas, e roteiro de ficção científica. Inclusive o primeiro filme mostrando o segundo filme, aliás, o primeiro do Méliès, mas o primeiro filme sério sobre a descida na Lua, também do Fritz Lang, se chama Frau im Mond, que é a Mulher na Lua, que é isso é só um adendo, assim, que é um filme de ficção científica, que o primeiro ser humano na Lua é uma mulher. É muito louco esse filme, cara. Mas enfim, esse filme, o cinema de ficção científica, raras as exceções, Guga, ele, embora, claro, o machismo estrutural esteja, assim, presente, enfim, em todos os âmbitos da existência da gente ainda, né, cara, eu acho que mas a ficção científica, eu acho que ela cumpre até o papel de denunciar isso. Isso. Sabe, isso. Quando mostra isso no futuro, significa o quanto é perigoso a gente lá na frente pra gente pensar o agora. Né, cara? O que pode ser? Uma digressão, assim, né? Bueno, então é muito interessante nesse sentido. Eu acho que ele denuncia, na realidade, assim, né? Nossos episódios... Principalmente o cinema distópico. Nossos episódios são curtos, né? E aí a gente vai ver a segunda música do episódio. Kraftwerk, Spiegelsaal. É isso, Paulinho? Isso, cantado em alemão, velho, a língua original da banda. Quem é da minha idade pra cima, assim, quem é ali dos 37, 38 pra cima e ouvir esse som aí, não vai esquecer. Não tem clipe, quem tá vendo, a gente vai botar a música com imagens do Metrópolis mesmo e daqui um pouco a gente volta.
eines Tages den Spiegel sah und entdeckte eine Spiegelung seines Selbst. Sogar die größten Stars entdecken sich selbst im Spiegelglas. Sogar die größten Stars entdecken sich selbst im Spiegelglas. Manchmal sah er sein wirkliches Gesicht und manchmal einen Fremden, den kannte er nicht. Sogar die größten Stars finden ihr Gesicht im Spiegelglas. Sogar die größten Stars finden ihr Gesicht im Spiegelglas. Manchmal verliebte er sich in sein Spiegelbild und dann wiederum sah er ein Zerrbild. Sogar die größten Stars mögen sich nicht im Spiegelglas. Sogar die größten Stars mögen sich nicht im Spiegelglas. Er schuf die Person, die er sein wollte, und wechselte in eine neue Persönlichkeit. Sogar die größten Stars verändern sich im Spiegelglas. Sogar die größten Stars verändern sich im Spiegelglas. Der Künstler lebt im Spiegel mit dem Echo seines Selbst. Sogar die größten Stars leben ihr Leben im Spiegelglas. Sogar die größten Stars leben ihr Leben im Spiegelglas.
Sogar die größten Stars machen sich zurecht im Spiegelglas. Sogar die größten Stars machen sich zurecht im Spiegelglas. Sogar die größten Stars leben ihr Leben im Spiegelglas. Sogar die größten Stars leben ihr Leben im Spiegelglas. Bueno, que som clássico, hein, Paulinho? Som clássico esse que acabou de tocar. Eu ouvi muito isso aí, acho que eu deveria ter uns 7, 8. Era música de propaganda de calçado. Calendário Pilomax, algo assim, né, velho? Sim, era uma coisa assim. Mas a música... O Kraftwerk, cara. A música é total ficção científica. Eu achei legal a gente... Total. Eu achei legal a gente trazer essa coisa de uma música de um grupo alemão famoso aí também, por produzir um som industrial, eletrônico e sombrio assim também, né, cara? Eu acho que tem a ver, assim, enfim, porque o Metrópolis é cinema alemão, enfim, toda essa parada. Eu acho que o Kraftwerk também tem essa coisa meio que expressionista, assim, no trabalho dele. Cara, e aqui em cima a gente tá vendo aquela cena, legal. A cena da atriz principal fazendo aquela dança, pô, em 1927, isso é pornô, que a gente tá vendo aqui. Cara, isso é outro momento belo desse filme, assim, também, né, cara, que é a vanguarda, a estética dele, né, cara, porque e o arrojo, né, a audácia deles, assim, de produzir um filme adulto, né, na realidade devia ser o quê? Censura impróprio para menores de 40 anos. Sim. Brincando, pra época, né, mas é uma cena muito legal. E aí é o seguinte, é uma cena onde já rolou uma transformação grande. O podcast é curto, enfim, né, mas que já rolou uma grande parte do enredo, em que a protagonista, enfim, já está vivenciando um lado mais sombrio dela mesma, né, assim, instigando as classes, assim, a se confrontarem, né, o que era uma ideia diferente dela, que era a ideia da personagem, ela é de tentar produzir o mínimo de integração e igualdade, né? E esse ser, né, que é ela, e ela é aquele mesmo androide que a gente mostrou na cena anterior e que já virou ela, né? Então a ideia dela é instigar o ódio para que o dono da cidade possa ter direito político de atacar violentamente a classe operária. Olha que doido isso. Olha que inteligente isso da Tevon Harbaugh de escrever, sabe? E ela tá sensualíssima naquela cena ali, cara, maravilhosa, pra época, seminua, assim, com o corpo aparecendo, as mamas aparecendo, lindíssima, dançando. Ela tinha 18 anos só, é o primeiro trabalho dela no cinema, né, quando fez aquele filme, 18, 19 anos, né, é uma pessoa que, é uma atriz que estourou também, assim, no cinema alemão e europeu, mas enfim, parece que sofreu perseguição do nazismo depois, e se isolou, foi uma parada assim. Então, é isso que eu ia falar. O filme é de 1927,
tá? É um entremeio entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. O filme é com o protagonismo alemão. República de Weimar. Né? É na Alemanha o negócio. Tá ligado? Se fala... na época, República de Weimar. Pois é. Na época, olha só como é a pré-guerra. E o seguinte, né, cara? É luta de classes total. A premissa do filme é luta de classes. Tá? A gente vai finalizar o Catarsópolis 451, primeiro episódio com Metrópolis, talvez o topo máximo de clássico, se a gente for falar de um segmento como é o de ficção científica, que é o que a gente está fazendo aqui, tá? Fala, e não só de ficção, né, Guga? Tu que é um cara do cinema, do cinema mesmo, né? Sabe que é um filme que ele é de cinema, uma obra-prima. É uma obra-prima do cinema, isso aí, não é simples... de cinema, não só de ficção, não, né? Não é só da ficção científica. Claro, ficção científica faz parte do cinema, mas como a gente está no segmento, está segmentando, então a gente está falando isso. O projeto que a gente está apresentando nesses 4 primeiros episódios do Catarsópolis 451 foi contemplado, eu sou o responsável, Gustavo Turque, sou responsável pelo projeto, foi contemplado no FAC Digital, uma parceria da Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul com a Universidade Fevale. Vem o segundo episódio agora aí na sequência. Valeu!